Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios aqui do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanha na bancada nesse programa de hoje o jornalista Orestes de Taif, que é repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e a nossa convidada é a delegada-geral de Polícia Civil do Amazonas, delegada Emília Ferraz. Muito obrigado pela presença, por participar aqui do Entrevista Coletiva e por vir até a TV Band. Bem, boa noite a todos, vocês aí telespectadores em todos os municípios, aí nos 22 que estão aqui nos assistindo. É uma honra estar aqui, poder conversar com os senhores, trocar ideias, tentar ao máximo levar informação para os nossos telespectadores e, enfim, me sinto extremamente honrada de poder ter esse bate-papo com vocês. 6 meses à frente da Delegacia Geral de Polícia Civil, a primeira mulher da história do Amazonas a ocupar esse cargo. Como é que foi essa trajetória até chegar ao posto máximo, né, da Polícia Civil aqui no estado? Bem, é uma pergunta bem interessante, porque quando eu fui convidada, lá em janeiro, a gente inevitavelmente passa por um período de retrospectiva. E quando você atinge o ápice da sua carreira, você reflete, você faz uma reflexão sobre tudo o que você fez de certo e de errado e o que você pode aprender com suas experiências para chegar e galgar um cargo, e no meu caso o cargo mais elevado dentro da minha instituição, né? E aí eu pude fechar os olhos e ter muita honra do que tudo que foi feito. Eu tive a oportunidade de participar, assim, se não de todas, de grande parte das melhores investigações e as maiores investigações feitas aqui no estado nos últimos 20 anos. Então, realmente é uma história de muita luta, de alguém que saiu do Nordeste, mais especificamente de Teresina, no Piauí, com o sonho de poder transformar o mundo, transformar a minha relação com as pessoas, ajudar as pessoas. Eu sempre tive essa intenção de ajudar as pessoas, isso de muito tempo atrás. Participei de pastorais jovens, a gente fazia esse trabalho social e culminou com essa profissão que tanto me apaixona, que eu tanto me sinto feliz e honrada de compor, né? Ser delegada de polícia era então um sonho. E ser delegada-geral é uma constatação de que eu fiz o bom caminho, eu cursei a melhor trajetória, né? E galguei esse espaço aí, que para mim, pelo menos, é de tamanha honra. Como é que é esse olhar feminino, né, ocupando um posto que, na sua história pregressa, foi ocupada sempre por homens? Sim, a Polícia Civil do Amazonas ela é centenária, né? E o quadro da Polícia Civil tem uma maioria esmagadora de homens. Então, assim, olhar femininamente para uma instituição tão masculina é, sem sombra de dúvida, um diferencial. E hoje, com 6 meses de gestão, eu entendo que esse olhar feminino faz a diferença, por tudo que foi construído em tão pouco tempo. É realmente eu sinto muito prazer em ser mulher. E eu acho que a mulher, tudo que ela se sujeita realmente a fazer, ela faz da melhor forma que ela pode fazer. Doutora, a senhora está falando desse empoderamento dentro de uma instituição que normalmente tem mais homens do que mulheres. E a senhora dirigiu, lógico, né, chefiou, foi titular de alguns DIPs, né, alguns distritos integrados de polícia, mas também dirigiu um departamento que é muito importante, que é o DRCO, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado. E inclusive lá teve muito destaque. E nesse tempo que a senhora atuou lá, o que mais chamou a atenção da senhora com relação ao crime organizado na Amazônia? Porque a gente fala que Manaus, ou o Amazonas, é a porta do narcotráfico e, enfim, de tantos outros crimes. O que mais chamou a atenção naquele momento de presidir ou de chefiar esse departamento? Bem, eu ouso falar que eu presidi mais do que, aliás, dirigi mais do que isso, porque a época que eu assumi o DRCO, ele não era só a divisão de repressão ao crime organizado. Nós também éramos responsáveis pelo DENARC
e ainda também coordenávamos o FERA. Então, era pelo menos fazia toda a questão de procedimentos do FERA. Era uma responsabilidade muito grande que me foi confiada lá em 2008. E eu fiquei nesse departamento por 4 anos. E eu desconheço quem tenha ficado tanto tempo num departamento tão exigido, né? Então, por isso, me credencio a falar com cátedra sobre o assunto. Bem, o problema do narcotráfico ele é um problema mundial, né? Tanto é que existem diversos estudos. Eu mesmo sou mestre em segurança pública e a tese do meu mestrado foi exatamente a influência do narcotráfico nos homicídios na cidade de Manaus. Ele é um crime multifacetado. O narcotráfico ele gera uma série de outros crimes. O uso de entorpecente ele é um nascedouro de diversos tipos criminais, né? Então, se você for ver, existem relações muito próximas do narcotráfico com o homicídio, existem relações muito próximas do narcotráfico com roubos, principalmente furtos, normalmente de usuários de drogas. Então, assim, é um crime que a sociedade padece desse mal e que é muito difícil combater. A gente tem uma peculiaridade, eu não digo que é como você disse, uma porta aberta, eu acho um pouco forte dizer isso, mas nós fazemos tríplice fronteira com os principais produtores mundiais de cocaína. Então isso, sem sombra de dúvida, torna a nossa situação bem mais complicada. E se você pensar que as nossas estradas, elas não são de terra, são de água, esse complicador ele se agrava ainda mais. Porque monitorar rios é muito mais difícil do que monitorar estradas, porque existe dentro das estradas uma compressão, então você consegue fazer um patrulhamento ali e lograr êxito. Os rios têm muitos braços e as estradas amazônicas aí tão longas, elas têm vários e vários caminhos, né? Tanto é que iniciativas como a base Arpão, que está sendo implementada agora de vigília no rio, são tão imprescindíveis no nosso Amazonas, né? Então, assim, é um crime de difícil combate, mas as forças de segurança pública estão aí para dar o seu melhor e para garantir a segurança da população. Uma coisa é certa, a luta é incansável e nós vamos estar lá todo santo dia. Todo dia a gente vai às ruas, faz investigação, todo dia se quebra uma quadrilha que está se formando e daí o poder estar aqui diante de vocês e dizer que nos primeiros meses do ano nós já conseguimos apreender mais de 3 toneladas de droga. Então isso é um impacto financeiro para essas organizações criminosas imenso, né? Então assim, nos orgulha muito vir aqui e poder dar esse número para vocês. Doutora, como é que a senhora vê hoje em dia uma espécie de glamorização do crime, seja por meio de crianças que acabam vendo naquele personagem da comunidade, né, que tem quem sabe, um status melhor do que o dele, do que a família dele, em música, na própria imprensa, falando o nome das organizações criminosas. Como é que a senhora vê essa situação da instalação da organização criminosa dentro das nossas casas? Aí eu não vou responder para você, vou responder para a câmera. Como toda boa nordestina que sou, eu acredito na educação. E a educação se dá em casa. As famílias têm que entender que o narcotráfico está aí, é uma realidade. Nós temos obrigação de prevenir dentro da nossa casa o aparecimento desse tipo de crime. Diga para os seus filhos não usarem entorpecente. Diga para os seus pais, pai, tenha orgulho de mim, eu jamais vou entrar por esse mundo. E eu acho que é isso. Não existe outra, eu vejo de forma muito... A gente já acompanhou, desculpa, crianças colocando relógio Exatamente. No tornozelo para dar ali uma referência de uma tornozeleira eletrônica. Isso, mas aí não é um problema de segurança pública. Eu acho que o problema maior aí é um sistema educacional e cabe a cada um de nós vir, por isso que eu sempre me disponho a estar aqui diante das câmeras com os senhores para levar essa informação. Droga não é brincadeira. Se você for levantar o período, a idade com que essas pessoas que são envolvidas no narcotráfico e na criminalidade organizada vêm a óbito, é apavorante. Depois que uma pessoa entra
numa organização criminosa, ela vive em média 5 anos, porque o fim normalmente é muito trágico. E aí eu toquei até nesse assunto dessa forma, porque a senhora falou da questão do tráfico de drogas, que ele fomenta os homicídios de alguma forma aqui na capital e outros crimes, porque quando essas pessoas que vivem da venda do ilícito e aí se veem sem ele por algum tipo de apreensão, elas vão roubar, elas vão matar, elas vão assaltar, e aí é quando a criminalidade cresce ainda mais. E é por isso como se diz, esse trabalho pesado na apreensão. Por quê? Porque uma das formas de a gente evitar que isso aconteça, além de educar e sempre massificar a questão do problema grave que é o uso de substâncias entorpecentes, é apreender o máximo de droga possível para que essa droga não circule. Quanto menos droga você tem circulando no mercado, menos pessoas vão utilizar e menores são as consequências dela. Então eu vejo com bons olhos essa grande quantidade de droga apreendida, não só porque você causa um prejuízo financeiro grande às instituições, mas como você tirar de circulação esse quantitativo imenso de drogas. Então as crianças que porventura poderiam ter sido afetadas com o uso daquele droga, já vai ter uma certa segurança maior de não utilizar, né? O fato da pandemia ter, por exemplo, limitado ou proibido o transporte de passageiros aí nas vias fluviais, isso pode ter diminuído também um pouco do trabalho da mula, por exemplo, né, que vem nos barcos, aí por não ter mais pessoas nos barcos, deixou de chegar mais droga aqui também? Na verdade, coincidentemente, a gente fez algumas apreensões em barcos, mesmo no período que foi interrompido, em lugares mais absurdos possíveis. Eu não sei se vocês acompanharam, em tonéis de gás, e embaixo de veículos, enfim. Na verdade, os narcotraficantes, como é meio de vida do avião e tudo, eles usam dos meios mais absurdos para continuar o seu transporte. Mas, sem sombra de dúvida, se você faz com que as pessoas fiquem mais em casa, saiam menos na noite, nesses barzinhos, porque você sabe que o álcool, ele é uma droga lícita, mas ele é uma porta de entrada para o uso de outras drogas ilícitas. Porque, normalmente, quando você está entorpecido pelo álcool, você tem uma vulnerabilidade maior no uso de entorpecentes. Então, obviamente que houve um impacto positivo, sim, nesse aspecto, porque quanto menos pessoas na rua, menos álcool circulando, e aí uma série de outras drogas que, porventura, possam ter deixado de circular também. Doutora, a gente está falando do narcotráfico, começou por aí, até chegar aos crimes mais comuns, né? Mas a gente também tem que falar numa posição da Polícia Civil que começa a se intensificar mais com a criação da nova delegacia, a Delegacia de Combate à Corrupção, né? A anticorrupção. Na verdade, isso é uma política nacional. É uma política nacional. Eu vou até pedir, doutora, como um assunto que deve se estender um pouco também, pedir para a senhora responder essa pergunta no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo aqui no Entrevista Coletiva e volta em 2 minutos. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo a Delegada-Geral de Polícia Civil do Amazonas, delegada Emília Ferraz. Orestes de Taife finalizou o primeiro bloco fazendo uma pergunta sobre a Delegacia Anticorrupção, delegada. Bem, na verdade, assim, é uma política nacional a criação da Delegacia Anticorrupção e na última semana, na semana que se passou, foi aprovado na Assembleia a criação da Delegacia Anticorrupção. E aí já foi feita a nomeação do delegado, a gente está nos preparativos para a inauguração dela, está sendo feitos os últimos retoques, apesar dele já estar em exercício, já poder aceitar procedimentos dessa natureza. Enfim, ela vai ter uma estrutura de uma delegacia especializada, como tantas outras, como homicídios, como a delegacia especializada em furtos de veículos. Enfim, vai ter uma estrutura que conta com investigadores, escrivães e delegados, mas, obviamente, ela é uma delegacia emblemática à medida que ela vem inovar, vem trazer o novo. Não só ela, como o núcleo de feminicídio também, que foi uma grande sacada da gente poder dar um tratamento especial para esses crimes cometidos de forma tão abrupta,
contra as mulheres, simplesmente por ser do gênero feminino, né? Então, assim, muito me orgulha, nesses 6 meses, a gente já conseguir ter duas grandes vitórias, né, aí de inovação, que seria a Delegacia Anticorrupção e o Núcleo de Feminicídio. Doutora, só para a gente, como é novo, então a gente saber como é que são abertos os procedimentos de investigação nessa Delegacia de Corrupção. Da mesma forma que todos os outros. Vocês podem registrar boletins de ocorrências, os boletins de ocorrência vão ser analisados, ou então, se o policial tomar conhecimento de algum crime que esteja sendo encaminhado, ele também pode, de ofício, abrir o procedimento, enfim. E a forma de denúncia é a mesma. Ela é voltada para um olhar de fiscalização do poder público? Na verdade, a corrupção de modo geral, né? Então, assim, se costuma imaginar que a corrupção está numa esfera X de poder, mas existe corrupção de toda natureza, né? Mesmo porque os contratos feitos com o poder público são feitos também por iniciativa privada, né? Então, assim, é uma delegacia que se destina a investigar, a apurar crimes de natureza associada à corrupção, né? E aí pode ser das mais diversas formas. Só reforce, onde é que a delegacia vai funcionar nesse Ela momento? vai funcionar ali em frente ao Aeroclube. Nesse momento, ela vai ser, a estrutura que está sendo reformada agora é ali em frente ao Aeroclube. Que é a 12ª também. Mas só que é num prédio ao lado. Atrás. Exatamente. Entendi. Ok? A senhora citou também o núcleo da mulher, do feminicídio, Sim. né? De feminicídio. A gente está no mês de agosto, que foi feita essa bandeira do Agosto Lilás, uma campanha justamente sobre isso e foi, aproveitou, assim, uniu os dois momentos para fazer esse lançamento? Porque assim, quando a gente imaginou em fazer a especializada, nós tínhamos até 2 anos atrás uma única delegacia especializada em crimes contra a mulher. Me honra muito poder chegar aqui para os senhores e para os nossos telespectadores aí tão atentos e dizer que nós hoje contamos com 3 delegacias especializadas em crime contra a mulher só em Manaus, né? Então, assim, já é um avanço muito grande. Fora isso, na nossa gestão, eu fiz questão de inaugurar esse núcleo de feminicídio presidido por uma mulher. Então, a mulher que vai investigar um crime que foi praticado contra outra mulher. E aí você me pergunta, o que seria esse feminicídio? É o homicídio, é a morte de uma mulher apenas por ela ser mulher. O que vai diferenciar, por exemplo, o trabalho da Delegacia da Mulher fazendo parte desse núcleo de feminicídio? Porque a Delegacia da Mulher, ela trabalha com a Lei Maria da Penha, né? Que são os crimes, qualquer tipo de violência contra a mulher, seja física, verbal, moral, emocional, e a vítima viva. Né? Ela foi agredida, ela foi violada, mas ela se encontra viva. O núcleo de feminicídio, ele entra nesse processo de investigação no momento em que a vítima vem a óbito. Então, se ela morreu simplesmente por ser mulher, normalmente de um ex-companheiro ou coisa dessa natureza. De autor conhecido, então. Normalmente sim, porque existe, ou então uma pessoa que tem uma doença, uma psicopatia capaz de odiar a pessoa apenas pelo gênero dela, né? No caso, ser uma mulher. Mas, assim, esse trabalho que as mulheres, e aí eu quero aqui exaltar as guerreiras da segurança pública, as delegadas que estão aí hoje, titulares dessas delegacias e do núcleo, assim como as policiais militares daí da Ronda Maria da Penha, que têm feito um trabalho hercúleo nesse combate e, assim, estão sempre fazendo campanhas, Eu mesmo, esse ano, tive a honra de estar em alguns sinais da cidade, levando informação, conversando com as pessoas na rua, porque as pessoas ainda hoje, apesar de toda a massificação da informação, têm dúvidas sobre isso. Inclusive participei aí, tive a honra também de participar de alguns programas televisivos para levar essa informação. Segunda-feira agora eu estou participando do webinário do Ministério Público para tratar desse tema também. Então, assim, é função do servidor público, no caso minha função como delegada geral e servidora pública que sou, levar essa informação e também tentar prevenir, né? Porque a informação ela previne, é o trabalho dos senhores. Vocês levam informação para as pessoas exatamente para evitar
e para prevenir que outras coisas ocorram. E esse também é o trabalho, né, do delegado, do servidor público, é servir ao público a ponto de também tentar evitar essa natureza criminal. Como é que está o trabalho no interior do Estado, delegada? O trabalho no interior do Estado é um trabalho muito difícil. Muito difícil. Nós temos dificuldade... Até para manter, eu acredito, Exatamente. um profissional lá. Nós temos dificuldade de acesso da internet, nós temos diversas dificuldades aí de acesso à saúde, à educação, mas o governador do estado ele já se propôs, já nos ouviu, né, nessa tentativa de tentarmos concurso público também para essa área de segurança nesses interiores. Então isso aí é um sonho, né? E aí eu falo por mim, para a gente poder aumentar o nosso efetivo, para poder fornecer mais segurança para essa população que hoje está no interior, apesar de eu ter muito orgulho, e aí vocês nos seus 22 municípios que conhecem o trabalho dos servidores de segurança pública e sabem a dedicação que esses servidores têm em tentar, mesmo não tendo todas as condições necessárias, mas eles fazem um trabalho muito bonito. E uma das coisas que eu me propus quando eu assumi essa função foi também de ir lá nesses locais. E aí eu quero, passar da pandemia, fazer uma agenda de visita nesses interiores, né? Isso é uma agenda positiva que eu já tinha com o secretário de Segurança, a gente firmou esse entendimento. E aí eu vou começar realmente essas viagens para os interiores aí, se Deus quiser, nos próximos dias. Ainda falando de interior, como é que está a delegacia fluvial? Ela sempre percorre fazendo operações nos municípios. Está parado por conta da pandemia? Vai voltar? Na verdade, a gente usa muito a fluvial. Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, mas a gente fez algumas operações de grande porte, inclusive uma que foi a Flora, que foi uma operação gigante, e sobre a apreensão de madeira ilegal, acho que vocês tomaram conhecimento. Sim. E aí a Delegacia Fluvial prestou esse apoio, ela tem prestado apoio também na elucidação de crimes, como homicídios que são feitos em alguns lugares mais distantes. Mas, obviamente, que a pandemia ela dificultou esse acesso, essa viagem. Mas nós vamos estar aí, já começamos essa inovação com a base Arpão, né? Que está fazendo um trabalho muito bom ali nos rios que circundam o Quari. E a política de segurança não vai parar, a gente vai chegar nesses interiores. Só para reforçar, esse trabalho do interior, porque a base Arpão ela vai focar muito no crime organizado, principalmente ligado ao narcotráfico. Sim. Né? Claro, ali tudo que pintar ali, inclusive a apreensão de caça ilegal, de pesca Sim. ilegal, vai. Mas a delegacia fluvial, ela vai onde, por exemplo, a base Arpão não vai. E tem muitos crimes que são ligados ao interior, como, por exemplo, roubo e furto de veículos, que acontece muito na capital. E anos depois, o dono do veículo consegue, através da polícia, localizar esse veículo no interior. Faz tempo que não acontece isso. Quando é que vão acontecer essas operações nos interiores para, por exemplo, verificar furto dessa natureza de carros e veículos? Na verdade, é isso que eu estou te dizendo. Vamos startar as viagens para o interior. E aí, nessa conversa nos municípios, nós vamos ter necessidade... Aliás, nós vamos ter conhecimento da necessidade do deslocamento ou não desse tipo de... Primeiro o loco, aí depois... Primeiro o loco, e aí sim, deve ir uma equipe minha junto comigo, nessa conversa que nós vamos ter dentro dessas delegacias do interior, para a gente identificar o que é possível a gente deslocar da capital para lá, porque são vários tipos de crime, né? Então, assim, que vão dos crimes de natureza sexual ao ambiental, né? E o narcotráfico passando ali nesse meio. Então, assim, a gente tem que realmente identificar qual é a necessidade, como nós podemos ajudar, de que forma tem que ser feito esse transporte, para daí sim a gente startar as operações dessa natureza. Como é que a Polícia Civil atravessou esse momento, vem atravessando esse momento de pandemia e continuando dando apoio, atendendo a população? Olha, eu sou uma crédula em Deus. Eu creio muito, eu tenho muita fé. Eu sou uma mulher de fé. E eu tenho, além de ter muita fé em Deus, eu tenho muita fé na Polícia Civil de modo geral. Nós estivemos lá, eu não deixei de ir um dia sequer para o meu trabalho. Estivemos na rua fazendo operações, recebendo público. Eu nunca peguei Covid.
Como é que ficou então, o quadro? Tiveram muitas baixas? Tivemos baixas, mas fizemos um plano de controle. A gente fez alguns ajustes, como fortalecer a delegacia virtual. Então, a gente os boletins de ocorrência ficaram por meio de isso, a forma população virtual, né? ia virtualmente fazia o boletim de ocorrência, então diminuiu o fluxo. Nós também instalamos acrílicos em todas as delegacias para evitar que o fluxo de partículas de saliva pudessem, porventura, contaminar. Nós tivemos, sim, uma baixa no efetivo, mas conseguimos nos reerguer e hoje já estamos praticamente com quase todo o nosso efetivo na ativa. E precisou reforçar, por exemplo, a plataforma do site Delegacia Interativa? Sim, nós fizemos várias abas. Isso deve ficar, né? Sim, se é possível, eu acho até muito... Tirar vantagem, né, de alguma coisa? Acho que eu não sei se o termo é esse, porque eu me emociono com a família aí das vítimas, de pessoas que morreram com essa doença, né? Então, eu não posso dizer que é uma vitória, uma coisa boa que veio de uma pandemia, de uma, digamos assim, de uma circunstância que trouxe tanta dor para tantas pessoas. Então, eu não posso dizer que foi um legado positivo, porque eu não vejo legados positivos em que pessoas tenham se perdido entes tão queridos. Sim. Mas eu posso dizer que houve uma mudança de hábito, né? Nós estamos vivendo um novo mundo, né? O novo a gente tenta sempre se adaptar. E na segurança pública não foi diferente, né? Isso realmente foi implementado, as pessoas perderam. E era muito comum as pessoas irem na delegacia única e exclusivamente para conversar. Às vezes nem era para registrar boletim de ocorrência. Às vezes precisava conversar, ter informação. Queria falar que foi roubado. Queria falar, né? Mas nem queria registrar o boletim, queria só conversar. Então, na verdade, houve essa mudança de comportamento e aí o fluxo dos boletins virtuais aumentou bastante, mesmo porque a gente deu ferramentas, inclusive com a emissão de boletim de exames de corpo de delito. Então, a gente dinamizou o processo para nos adaptar a esses novos tempos. Delegada-Geral Emília Ferraz, a gente está encerrando o nosso tempo aqui na entrevista coletiva. Oreste quer falar alguma coisa? Eu só quero saber... Eu já quero te agradecer desde já, Oreste. Obrigado pela companhia. E aí, a sua pergunta serve de considerações finais. É só para saber. Muito se pergunta do concurso, a senhora chegou a tocar, mas tem previsão do edital? Muita gente está esperando. Não, a gente, na verdade, esse é um pleito, né? E aí, assim... Realmente nós temos a necessidade de que seja feito. O governador anunciou, inclusive antes da pandemia, essa vontade dele também, mas nós temos algumas coisas que, de certa forma, nos podam nesse primeiro momento. Aquela lei federal, que inclusive houve o veto caiu na Câmara, mas vai para o Senado ainda. Enfim, aliás, caiu no Senado, vai voltar para a Câmara. Mas, enfim, é uma série de coisas que ainda faltam. Mas aí eu vou deixar um recadinho para você, né, que quer ser policial e é uma profissão linda, honrada, maravilhosa. Eu tenho muito prazer em ser policial. Estude, né, porque se você deixar para estudar só quando sair o edital, aí fica difícil. Obrigado mais uma vez, Oreste de Taifa, delegada-geral Emília Ferraz, pela presença aqui na entrevista coletiva e também obrigado a você de casa por acompanhar mais um programa neste domingo aqui com a gente. No próximo domingo a gente está de volta.